Depois dos vídeos da nossa aula, eu vou colocar algumas recomendações de vídeos em que o próprio Jorge Broid conta sobre os projetos que ele tem, sobre essa escuta que ele desenvolve há tantos anos com pessoas em situação de vulnerabilidade, entre elas as pessoas em situação de rua. Vale a pena vocês conhecerem na voz do próprio pesquisador sobre a pesquisa, do próprio psicanalista sobre como é a psicanálise nas ruas, como é a psicologia institucional em contextos de vulnerabilidade. Nesse vídeo eu vou contar para vocês de uma pesquisa muito interessante que foi desenvolvida por ele, com a Emília Broid, que é a esposa dele, e com uma equipe, a convite da Secretaria dos Direitos Humanos e da Cidadania em São Paulo, quando era a gestão do Fernando Haddad, em 2015. Foi uma pesquisa social participativa com a população de rua, como eu falei, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e essa foto são os pesquisadores que desenvolveram a pesquisa. Como que ela foi feita? Né? A ideia é, para a gente poder compreender como vivem as pessoas em situação de rua, é preciso escutar essas pessoas. Preciso ir até o território, escutar essas pessoas. É importante estar em contato e conhecê-las. Foi quando o Jorge Broid e a equipe pensaram nada melhor para escutar pessoas em situação de rua do que pessoas que estão ou estiveram em situação de rua. Então, foi elaborado um projeto em que pessoas em situação de rua foram preparadas, foram formadas para serem pesquisadores. Eles receberam uma bolsa, uma remuneração da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e tiveram diferentes aulas. Uma delas é sobre escuta, com base nos princípios da psicanálise, né, para essa escuta atenta, cuidadosa, sensível e aberta do que cada pessoa tem para trazer. Eles tinham também oficinas de crônicas com jornalistas do Grupo Ponte para registrar o que escutassem. E eles tinham também grupos terapêuticos para falar sobre as próprias experiências e sobre o que as experiências que eles estavam ouvindo nas entrevistas mobilizavam neles, despertavam neles, e grupos de trabalho. E nesses grupos de trabalho é onde eles apresentavam, organizavam e analisavam os dados. Então, foi um excelente exemplo de atuação em psicologia institucional, né, que é quando você trabalha as relações. Então, houve grupos para preparar pessoas em situação de rua, para escutarem pessoas em situação de rua, para registrarem fatores importantes de como é viver em situação de rua e elaborarem propostas, né? Teve esse caráter propositivo também sobre que mudanças e que novas políticas públicas seriam importantes. Aqui, essa figura 1 são pesquisadores que estão trabalhando técnicas de reportagem, então os jornalistas do Grupo Ponte, né, ensinam sobre a escrita, ensinam sobre jornalismo, ensinam sobre a reportagem. Aqui foi o cartaz de divulgação, né, o que é viver na cidade de São Paulo. Queremos ouvir quem vive, né, um convite para que as pessoas em situação de rua participassem. Aqui foi uma primeira reunião com o Eduardo Suplicy, que na época era o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, e eles contam que, ao apresentar o projeto para o Eduardo Suplicy, a ideia era apresentar o projeto e que o Suplicy fosse entrevistado. Afinal de contas, todas as pessoas profissionais que atuam com população de rua fariam parte da pesquisa, né? O máximo de pessoas possível para ouvir quem vive em situação de rua e quem atua com pessoas em situação de rua. Então, o Eduardo Suplicy era um deles. Como Eduardo Suplicy é o secretário, era o secretário na época dos Direitos Humanos e Cidadania, a primeira pergunta foi: o que é direitos humanos para você?
E o Jorge Broid conta que teve essa escolha do Suplicy de abrir a Declaração dos Direitos Humanos e conversar com eles sobre o que são os direitos humanos e sobre os desafios de atuar com direitos humanos. Né? E o Suplicy, ele gostou bastante do projeto, ele aderiu ao projeto, inclusive ele foi para as ruas nas primeiras entrevistas, né? Aqui nós temos imagens de entrevistas acontecendo, a legenda está dizendo o pesquisador Paulo de pé, enquanto Darcy ouve seu João sentado na escada, né? Então, eles tinham o preparo, o roteiro, o equipamento, tinham um roteiro de perguntas, mas esse roteiro não era um roteiro fechado, a ideia é que a conversa fosse o mais aberta, o mais ampla possível. Aqui é uma imagem do Suplicy conversando, né? Ele também foi até as ruas para participar. E como o Suplicy é uma figura da prefeitura, é uma figura vinculada ao município, eles antes perguntavam para a pessoa se ela gostaria de conversar com o secretário, né? Tinha esse convite, e a pessoa podia dizer se ela desejava ou não, se ela se sentia à vontade ou não, se ela concordava ou não. Sempre respeitando essa questão dos direitos, se a pessoa deseja participar ou não. Os eixos de ação, então, da pesquisa, né, que estão muito vinculados à forma de pensar a atuação em psicologia institucional, conforme eu vou lendo, vocês vão ver como estão os pressupostos da psicologia institucional atravessando os eixos de ação dessa pesquisa, capacitação dos pesquisadores sociais para a escuta, preparo para entrevistas em profundidade. Foi nesse momento que o Jorge Broid e a Emília Broid, que são psicanalistas, levaram a questão da psicanálise, como é a escuta da psicanálise, a questão transferencial, em que lugar estou, que lugar me é atribuído por quem estou escutando, que posição me é atribuída, como que é a questão de deixar emergir o sujeito, né? Que a gente não pode chegar com perguntas fechadas, pressupondo respostas, pressupondo que a gente sabe sobre a pessoa, mas saber abrir um espaço vazio para que os conteúdos da pessoa possam emergir é bem interessante. Capacitação dos pesquisadores sociais para o registro escrito das entrevistas, né? Então, foi com a equipe de jornalismo. A seleção do público-alvo. Então, quem era o público-alvo da pesquisa? A população em situação de rua não atendidas pelos centros de acolhida, população em situação de rua que frequenta projetos e programas governamentais e os técnicos de projetos e programas que atendem a população em situação de rua. Está bem presente aí que é uma abordagem em psicologia institucional que está olhando para as relações das pessoas que vivem na rua, entre elas, as relações das pessoas que vivem na rua com pessoas que são profissionais, que atuam, e a relação entre profissionais. Né? Foram selecionados locais prioritários em cada região, em reunião com os pesquisadores, a partir de um mapa, foi se pensando os locais prioritários, realização de entrevistas em grupo, análise dos dados obtidos no campo e realização de encontros no território com técnicos que trabalham diretamente com a população em situação de rua. Esses foram os 7 eixos para ação. No próximo vídeo eu conto um pouquinho de quais foram os resultados encontrados e que propostas derivaram dessa pesquisa que foi feita.